colegas vão entrar ao longo do tempo e depois eles também podem estar assistindo a gravação, para também não atrapalhar essa nossa quinta, não é mesmo, gente? Mas eu também vou pedir um favor para vocês. Como tá só a gente aqui, tá Deise, Dinari e Flávio, vou também pedir que vocês interagissem comigo, tá bom? Qualquer dúvida, coloque no chat ou coloque um emojizinho, tá certo? Flávio, a gente tinha marcado para as 19h30, tá? Agora que eu vi essa sua mensagem aqui, tá? E geralmente a gente dá uns 5 minutos para eles entrarem, eu estendi um pouquinho mais, 10 minutos, e aí estão aqui uns 20 minutos, mas vamos indo. É o mesmo esquema daquela outra aula, não é cheio de slide, não é muito chato, né? Enfim. E também a continuação daquele assunto que nós já demos início. Então, nós vamos iniciar aqui o que é a neuroplasticidade cerebral. A gente viu na aula passada, né, um pouquinho rapidamente sobre ela e hoje nós vamos ver com mais detalhe. Então, a neuroplasticidade ela é a capacidade do nosso cérebro que tem de se adaptar e mudar ao longo da vida. Novas sinapses que nós vamos ver também. Então, ele é capaz de formar novas conexões entre os neurônios, né, e fortalecer os já existentes. E isso é muito importante porque também nós vamos ver nos outros slides, nesse momento, como ele é importante e quais o que podemos fazer também para estar esse constante evolução. Então, bom, a importância da neuroplasticidade vamos colocar primeiro um exemplo, né? Então, imagine que o seu cérebro ele é como uma cidade que está em constante construção. Os edifícios nós vamos colocar como se fossem os neurônios, né? Eles são construídos, eles são demolidos e reformados o tempo todo. Claro, não é o que acontece sempre com os edifícios, né? Depois que a gente constrói um edifício, ele pode ir, vamos colocar como ele passasse com mudança. E aí, nessa. Só aceitar uma pessoa aqui. Bom, e aí as ruas, elas são as conexões entre os neurônios, né? Ou seja, elas são esses caminhos que, que nós vamos, eles vão fazer, né? E aí elas são alargadas, estreitas ou até mesmo desviadas. Então, esse caminho que ela faz, essa conexão, é a transformação e o que nós chamamos de neuroplasticidade, certo? Então, é essa evolução. Então, existem os neurônios e as sinapses, que são as unidades básicas do cérebro, né, justamente para esse processo. Então, quando eu parar assim, gente, é porque eu estou aceitando o pessoal na chamada, tá bom? E aí tem a formação de conexões, que são as sinaptogêneses, né? Enfim, vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Aprendizagem e memória. A neuroplasticidade ela é fundamental para a aprendizagem e a formação de memória. Um exemplo, quando a gente. Existem alguns cursos, por exemplo, de matemática, que eles passam muitos exercícios com contas, né? Eles colocam ali todas as contas de mais, de menos, adição, subtração, e aquilo ali é sempre uma repetição. Para ali é uma forma de memorização para eles, né? Uma forma de aprendizado é o jeito que eles utilizam. Mas nós temos outros, né? Então, quando aprendemos algo novo, essas novas conexões sinápticas são formadas no nosso cérebro. Então, por exemplo, hoje vocês vão descobrir a importância da neuroplasticidade. Automaticamente, aí na cabeça de vocês, no cérebro, já está formando essa nova conexão, essa nova sinapse, e aí esse aprendizado já está aí.
Já vai ficar alguma... Hoje vocês vão sair com alguma coisa memorizada aqui dessa aula, viu, galera? E aí, essas sinapses são formadas e fortalecem as nossas redes neurais, né, que são relacionadas a essa informação. Tem a recuperação de lesões cerebrais para, por exemplo, pessoas que sofrem um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou outras lesões cerebrais, né? A neuroplasticidade permite que o cérebro reorganize suas funções e encontre, assim, novas rotas para realizar as mesmas tarefas. Por exemplo, talvez a pessoa tenha sofrido um AVC e ficou paralisada de um lado, certo? Então, assim, do lado direito, dando exemplo, ela tinha toda aquela função do lado direito, escrita, era mão dominante e tudo mais, ela vai ter que se reorganizar com a mão esquerda. E como é que isso vai acontecer? Com exercícios, com fisioterapia, né? Enfim, então vai acontecer essa neuroplasticidade porque vão vir novos aprendizados para ela, né? E automaticamente vão se reorganizar ali as suas funções, né? É também a adaptação de novas situações, né? Então, a neuroplasticidade, ela nos ajuda a nos adaptar a mudanças, né, ao nosso ambiente, em desenvolver novas habilidades. Por exemplo, automaticamente ali você foi jogado numa selva. E aí você não tem celular, você não tem equipamento, você não tem nada. Você só está ali, você e você. O que você vai fazer? Você vai se adaptar àquilo. Ou seja, você vai buscar novos conhecimentos ali no que for possível. Você vai aprender a, sei lá, acender um fogo, a caçar, enfim. Então, ela é importante para isso, porque ela nos permite. E não está aí no slide, mas eu vou fazer também um adendo, que é o tratamento de doenças, né? Então, a compreensão da neuroplasticidade tem aberto novas portas para tratamento de diversas doenças, né? Neurológicas, nesse caso, como a depressão, a ansiedade, o Alzheimer, né, agora que está vindo assim na cabeça. Então, porque tem exercícios, tem tratamentos específicos, tem remédios, né, enfim. Então, é por isso que ela é muito importante para nós. Então, como é que o nosso cérebro se conecta? Né? Como ele está ali, como é que ele funciona? Primeiro existem os neurônios e as sinapses, né? A gente viu basicamente, né, no último o que são os neurônios e o que são as sinapses. Então ali eles são o nosso fundamental, digamos que eles são assim a base para o nosso cérebro funcionar, né? Temos também a, a sinaptogênese, ou perdão, então assim, para se formar um, um, digamos, vamos colocar, se formar um elo entre os neurônios, eles precisam ter essas sinapses. Então, as sinapses são esses elos, né, que conectam cada neurônio ali, né, para conectar o nosso cérebro de um todo. Também tem as novas conexões, e quando são realizadas essas novas conexões, elas se chamam de sinaptogênese, né? Então, a transmissão de informação através das sinapses, elas ocorrem de forma química, né? Então, quando acontece um impulso elétrico, que ele chega ao final de um neurônio, ele estimula a liberação de substâncias que elas são conhecidas como neurotransmissores, né? Então, esses neurotransmissores, eles atravessam ali um pequeno espaço do neurônio, e gente, isso assim, não tem assim, a dimensão de que velocidade isso acontece, porque isso é muito rápido, né? Isso assim é muito de imediato, né? Então, acontece, né, atravessam esse pequeno espaço entre um neurônio e o outro, e é chamado de fenda sináptica. E a isso eles se ligam a receptores no neurônio seguinte, né? Então, essa ligação é desencadeada por um novo impulso elétrico nesse segundo neurônio, e assim a informação continua sendo a ser transmitida de neurônio a neurônio, né? Então, em resumo, a sinapse é o processo pelo qual os neurônios se comunicam, né? Permitindo que o cérebro funcione de forma integrada. Eu dei uma explicação muito grande, mas também vim com um resuminho para vocês, né? Então, e aí a poda sináptica é basicamente aquela que a gente elimina conexões inúteis, né? Então, talvez seja ali alguma informação, alguma questão que apareceu, que é tipo assim,
muito que não importa para a gente naquele momento, tá bom? Então, nós vamos ver agora os fatores que influenciam essa neuroplasticidade. Por exemplo, nós temos aqui exercite o cérebro. Vamos exercitar o cérebro, seja com desafios, com jogos, com coisas assim que tirem o nosso cérebro de fora da casinha, né? Vamos colocar assim. Por exemplo, como eu dei o exemplo na outra aula, vocês sempre seguem uma mesma rotina, e aquilo o cérebro vai se acostumando. O ideal é, de vez em quando, quebrem essa rotina, porque vocês vão estar exercitando o cérebro de vocês, e aí vocês vão tirar ele daquela zona de conforto, certo? Também manter ativo, assim, fisicamente. Não sei se aqui a gente está com algum professor de educação física, mas nós sabemos muito a importância do exercício físico na nossa vida, né? E o exercício físico, como eu já também mencionei, não é necessariamente só ir na academia, fazer uma musculação ou ficar correndo na esteira, não, gente. O exercício físico pode ser uma caminhada, uma trilha, andar de bicicleta. Tem que ser algo que lhe mantenha ativo e que principalmente lhe faça feliz, tá bom? Tem a questão da alimentação, a questão do sono. Eu acho que a gente reduz o estresse. Quando eu li, eu falo assim, gente, para professor reduzir o estresse, não tem como. Mas a gente tenta, né? Então é muito importante reduzir o estresse, ver assim, nossa, eu tive um dia muito estressante no trabalho. Vou me mimar, vou fazer alguma coisa, vou sair, vou me divertir. Então, que já liga automaticamente com a socialização. É muito importante socializar, trocar novas ideias, conhecer pessoas, né? Ao mesmo tempo também explorar novos ambientes e aprender algo novo todos os dias. Existem alguns aplicativos que todos os dias estão lhe mandando alguma notificação, com algum aprendizado do dia, alguma leitura, alguma dica, né? Nós temos aí também, eu acho que o melhor exemplo é o Duolingo, que todo dia ele está ali, quem tem o Duolingo sabe que todo dia ele está ali perturbando para ir fazer o seu exercício de inglês, para conversar, enfim, para treinar ali o inglês, né? Então, aqui são alguns fatores que influenciam essa neuroplasticidade. E aí, quais são os benefícios dela? Primeiro, a aprendizagem, né, que ela é fundamental, a aprendizagem contínua, ela é fundamental para se manter, que permite a nós aprendermos novas habilidades, né, conhecimentos ao longo da vida, desde a infância até a velhice. Como eu já mencionei, a recuperação de lesões cerebrais, em caso de acidentes vasculares cerebrais, traumatismo craniano, outras lesões, né, enfim, doenças, o cérebro pode se reorganizar e recuperar algumas funções perdidas, por isso que é muito importante ter um tratamento pós algum acidente, justamente para isso, para recuperar as funções, certo? Também ativar ali os neurônios, né? Adaptação a novas situações, por exemplo, a neuroplasticidade, ela nos auxilia a nos adaptar à mudança em ambientes e a lidar com desafios mais eficazes, né, como eu já mencionei para vocês. Melhorar a cognição, então, ao estimular a neuroplasticidade, podemos fortalecer a memória, a atenção, a concentração, né, e outras funções cognitivas. Por exemplo, quando eu pego alguma leitura, algum artigo, algum livro, seja em português ou outras línguas, isso também nos ajuda, né? Por exemplo, algo que me auxilia muito nesse processo, principalmente quando eu vou fazer a apresentação, é gravar e ver o que eu falei, treinar também o que eu vou falar, justamente para me ajudar a melhorar essa minha cognição. Porque ao mesmo tempo que eu vou falando, vocês lembram dos diversos tipos de aprendizagem, assim? Eu sou muito auditiva, eu sou muito visual, entendeu? Eu sou muito de escrever e ler e estar falando ao mesmo tempo, porque isso é uma forma de melhorar a minha cognição, o meu aprendizado, certo? A prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente mantém o cérebro ativo e desafiado, a gente pode reduzir ali
o risco de desenvolver doenças como Alzheimer, como Parkinson. Por isso que às vezes os médicos eles enfatizam muito a importância do exercício físico, né? Que a gente tem que fazer para prevenir essas doenças na nossa vida, quando chega a velhice. Aumento de resiliência, né? Melhora a cognição, melhora a qualidade de vida, também tem a questão de aumentar a resiliência, então, assim, pessoas com a alta neuroplasticidade, elas tendem a ser mais resilientes e capazes de lidar melhor com o estresse de uma forma mais saudável, né? E, claro, melhora a qualidade de vida, que ela pode contribuir para uma vida extremamente mais feliz, realizada e com capacidade de aprender. É, e aí se conectar com os outros e aproveitar muito melhor o mundo ao nosso redor. Então, para quem, qual é a importância, né, das sinapses? Por que elas acontecem? Primeiramente, memória. A formação de novas sinapses, elas são fundamentais para a aprendizagem e a formação de novas memórias. Por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui na prática. Como eu falei no início, alguma coisa vocês vão sair daqui com alguma memória, com algum aprendizado. Oi, gente. Tá tudo certo? Tá tudo certo com o meu áudio? Porque eu acabei de ler aqui o chat, aí a Daisy falou que travou, mas voltou. E Não, tá Flávio, tudo sim, certo agora. tudo certo. Ah, tá. Certinho. Caso aconteça alguma coisa ou trave, podem ligar o áudio se vocês conseguirem, porque eu só consigo ver o chat quando eu venho aqui para a tela. Então, aí, quando eu voltar para outra guia, aí eu consigo ler. Por exemplo, o Flávio disse que existem as sinapses elétricas e as químicas, certo, Flávio? Existem sim. Gostei do comentário, viu, Flávio? Eu até tinha esquecido, ainda bem que tu me lembraste. Então, nessa questão da memória, nós aprendemos muito mais, né? Enfim, nós temos esses novos aprendizados. E fica ali gravado na nossa memória. O raciocínio, então, as sinapses, elas são a base para o pensamento complexo e o raciocínio. Por exemplo, quando a gente pega um raciocínio lógico, igual a gente trabalhou daquela vez, a gente precisou ali ver uma estratégia, ver alguma. Ali nós utilizamos a visão, uma nova estratégia, né? Enfim. Então, ali foi muito. A gente teve que usar de fato o raciocínio lógico. Então, é através delas que as diferentes áreas do nosso cérebro elas se comunicam. Então, por exemplo, algum momento ali do seu raciocínio lógico, a área da linguagem com a área da fala, com a área do raciocínio lógico, elas se utilizaram. Tá? Até porque o nosso cérebro ele é formado por várias partes. Então, tem a questão da área da cognição, da área da fala, da área da leitura. Então, assim, elas se juntam toda hora ali. E as emoções, né, que eu acho muito importante falar das nossas emoções, porque o nosso cérebro, ele nos engana, como eu falei na última vez para vocês, né? Então, quando a gente tem, às vezes a gente sente algo muito forte, né? Por exemplo, a gente sente uma ansiedade, uma felicidade, tudo que está causando é o cérebro. Só que quem sente é o nosso corpo, entende? Ele é literalmente é o nosso comandante aqui e manda para o nosso corpo sentir. Então, às vezes, lá vai o coração acelerado, aí a gente fica nervoso, tem gente que se treme, né? Enfim, aí soa, aí gagueja, enfim. Então, as sinapses, elas também desempenham esse papel fundamental, né, na regulação das emoções e do nosso comportamento. Então, quando a gente, por exemplo, pessoas que têm muito problema com nervosismo, aí vai na psicóloga, vai tratar, tem gente assim que não consegue apresentar, tem muita dificuldade para apresentar, por exemplo, trabalhos na frente, e aí existem exercícios para isso, para controlar a emoção. Então é por isso que através dessas sinapses a gente também ajuda a controlar essas nossas emoções. E aqui umas dicas, né, de exercícios que vocês podem estar fazendo para estimular essa sinapse. Primeiro, o exercício mental, né? Vocês podem estar utilizando alguns jogos como Sudoku, jogos assim de quebra-cabeça, né? Sudoku, palavra cruzada, cubo mágico.
caça-palavras, que ajudem justamente a estimular esse raciocínio lógico e a resolução de problemas. Também nós temos os exercícios físicos, né? Sejam aeróbico, yoga, pilates, correr, nadar, andar de bicicleta, qualquer exercício de atividade que venha a ser aeróbica, porque elas aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e aí elas favorecem, né, a formação dessas novas sinapses. A yoga e o pilates, elas são importantes também, porque são práticas que combinam o exercício físico com exercício de respiração e concentração. Então, assim, ela vai estimulando as diversas áreas do cérebro tudo ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que ter uma concentração, a gente tem também que ter ali uma força, tem que ter um controle, né? Então, assim, é muito importante, são muito importantes os exercícios físicos. Os exercícios sociais, que são a conversa com pessoas diferentes, então interagir com pessoas diferentes, culturas, né? Ajuda a ter novas ideias, novas perspectivas. É por isso que quando a gente está aqui em informação, eu sempre peço para vocês estarem colocando alguma coisa aqui no chat, justamente para a gente estar trocando essa ideia, para não ser algo muito chato, só eu falando aqui. Então a gente vem e troca essas ideias, né? E também os exercícios para os sentidos. Quando eu li isso, eu fiquei assim, nossa, que bacana que colocaram isso, porque às vezes é algo que não falam muito. Então, assim, cozinhar, por exemplo, cozinhar novos pratos e sentir novos sabores, novos aromas, elas estimulam os sentidos e ajudam a criar novas conexões no cérebro. Quem nunca sentiu o cheiro daquela comida assim que deu uma paz interior, não é? Então, assim, vocês já estimularam ali, causaram uma alegria, né? Ficaram com uma felicidade ali, enfim. E também tem a questão de explorar novos locais, né? Novos lugares, que também se encaixa muito nos exercícios sociais, né? Então, visitar novos lugares, experimentar diferentes culturas, né? Também estimula a curiosidade e a aprendizagem. Mesmo que passagem de avião esteja cara, mas a gente tem que estimular e conhecer novas culturas, né? Brincadeira, gente. E agora, vou passar um exercício para vocês. Vocês lembram que eu disse que até iria trazer mais exercícios? Então, hoje eu trouxe 2 exercícios para vocês. O primeiro, eu quero ver quem consegue adivinhar essa charada. Tá muito fácil. Eu digo para vocês, essa tá fácil. E aí, eu vou esperar a resposta de vocês aqui no chat, tá bom? Tô de olho aqui. São 8h17. Vou dar 2 minutos para vocês tentarem resolver esse desafio. A Daisy já colocou aqui 10. 10. Tá muito fácil, gente. Quem será que vai falar mais? Dinaí. Tá fácil, né, gente? Óbvio que é o 10. Mas vocês querem escrever assim, por que o 10? Qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Ou vocês já tinham visto essa na internet, hein? Eu acho que vocês já tinham visto na internet. Ou qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Me digam aí.
Olha, pela lógica das sequentes somas, somar os números, refiz as contas anteriores e descobri o método. Olha aí. Gente, é basicamente ir somando, né, todos os números. Um mais um mais um mais um dá 4. Vou colocar logo aqui. Um mais dois, três, três, seis, né? 4 mais 4 aqui, 8. E 5 mais 5 dá 10. Então, vocês acertaram, vocês passaram. Agora vem esse outro aqui. E aí, eu vou dar assim mais 2. São. Isso, porque a soma de 2 em 2. Perfeito, Antônio. Foi uma outra tática aí que você encontrou. A tática que eu vi também, que eu utilizei, foi justamente de somando todos os números, né? A gente foi somando aqui, deixa eu só voltar na tela, antes que vocês descubram. Foi somando todos esses números aqui, né? Um mais um mais um. Então, como eu expliquei, certo? Esse daí estava muito fácil, eu peguei assim bem leve com vocês hoje. Falei, tirar que eles vão tirar assim fácil. Agora vocês têm que observar a imagem e descobrir qual é a sequência, tá? São 20 e 20, vou dar 2 minutos para vocês. Qual será o número que está ali debaixo do carro? E aí, vocês já conseguiram? Como é que tá aí? Como é que estão as coisas? 87, o Flávio disse. Olha, outra coisa que eu vou puxar a orelha de vocês, não vale procurar na internet. Eu quero aí ajudar vocês nessa neuroplasticidade, entendeu? Quero todo mundo exercitando o cérebro, saindo aqui craque na no raciocínio lógico, depois de exercitar essa neuroplasticidade de vocês. E aí, quem dá mais? Os números estão de cabeça para baixo. Só o Flávio? Só o Flávio vai me responder. Nunca ia saber, estava procurando por uma razão para a sequência. E aí, mais alguém tentou, não conseguiu? Eu também estava buscando uma lógica, não é, gente? E aí, quando a gente vai ver o resultado, talvez não acreditem, mas o Flávio acertou. Gente, estava de cabeça para baixo. E eu confesso para vocês, também, primeira vez eu estava procurando uma lógica, estava procurando um cálculo, alguma coisa assim, sei lá, utilizar alguma fórmula, enfim, e numa sequência lógica, mas aqui eu não, simplesmente eu não conseguia. E aí, quando mostraram que estava de cabeça para baixo, eu falei, não, não acredito. Oi, Deise, você quer falar? Pode Mas falar. o 8 ele está induzindo ao erro, o formato do 8, né? Porque o 8 geralmente a gente coloca
A bolinha menor em cima e a maior Isso, embaixo. Então, olha ela aí. tá meio capciosa, essa daí. Ela engana, né? Mas aí é que tá. Aí é que tá o lance da gente exercitar o nosso cérebro. E Daisy, eu gostei muito dessa sua colocação, porque eu não tinha imaginado, eu não tinha percebido que o 8 estava com a bolinha para baixo e para cima. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu já exercitei aqui, já descobri um novo aprendizado. O Antônio eu também jamais acertaria. O importante é que agora a sinapse eu já tenho, olha aí, ó. Eu acho que todo mundo criou uma sinapse agora, né? Todo mundo exercitou o cérebro, então tá acontecendo aí essa neuroplasticidade. Então vocês estão vendo, gente, a importância dos jogos, que eles são fundamentais. Eu trabalho, né, todas as minhas pesquisas, tanto do mestrado quanto da graduação, eu sempre fui apaixonada por trabalhar com jogos, né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com um aluno cego o desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, como é que eu ia fazer esse aluno pensar algebricamente, até porque a BNCC está trazendo isso para a gente, né? Então, como é que eu ia fazer que ele tivesse imerso nesse mundo, né? Como eu ia auxiliar nessa educação matemática dele? Então, eu formei todo um processo de inclusão de toda a turma. Eu levava atividades para eles, que envolvesse toda a turma, que fizessem eles pensar. Eles tinham muito esse raciocínio lógico. E, por exemplo, um dos fatos era criar sequências. Então, por exemplo, qual, uma pergunta aleatória, qual objeto vai estar na 34ª no número da 34ª posição, certo? E aí eu já tinha que fazer eles pensarem. E eles criavam diversas estratégias, como, por exemplo, ou contando de um em um, ou escrevendo todos os números e colocando o objeto, né? Enfim. Então, assim, eu estava, assim, também constantemente, é porque a minha pesquisa não foi muito para neuroeducação, né? Perdão, para neurociência. Mas a minha pesquisa de de graduação do meu TCC, ele foi muito por essa área, porque, por exemplo, eu trabalhei com deficiente intelectual, então eu precisava conhecer aquele mundo deles, eu precisava saber o que chamava a atenção, o que era deficiência intelectual, quais resultados eu poderia ter com aqueles jogos. Então, trabalhei com jogos, principalmente jogos materiais táteis, né? Todas as duas pesquisas. Trabalhei muito com cores, com história. Então, assim, eu sempre levei coisas que pudessem estar ajudando eles nesse processo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma notícia, vou também estar colocando o link, porque eu achei muito interessante, gente. Foi do jornal da USP, eu li essa notícia há algum tempo. E como ele fala basicamente que o nosso cérebro ele tem sim capacidade de se reconfigurar e ser treinado para melhores resultados. Então, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, que também vale muito a pena. É uma leitura que vale muito a pena, tá bom? Só ler rapidamente aqui, que ele fala que quantas vezes já ouvimos que esse daqui que está no canto também é o QR Code, caso vocês queiram apontar, né? Para ir, vai diretamente para a notícia. Quantas vezes nós já ouvimos que quando a gente aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece. Mas, gente, eu digo isso é mentira, viu? Porque eu deixei de andar de bicicleta, eu devia ter uns 9, 10 anos, até hoje eu não voltei a aprender, né? Não criei mais essa sinapse aí, não fui mais me exercitar com bicicleta. Então, isso é graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, que é o poder que ele tem de se adaptar, né, à sua arquitetura e suas funções a partir de estímulos internos e externos, como ouvir música, né? Então, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, do neurônio, por exemplo, formar novas conexões, né? Ou seja, ele passa a se comunicar com outros neurônios com os quais não se comunicava antes, explica Rafael, o médico do setor de saúde suplementar da divisão de clínicas neurológicas do Hospital da Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, gente, é uma leitura muito bacana, não é uma leitura enjoativa, vocês vão gostar bastante.
E aqui também eu trouxe uma dica. Eu vou colocar também o site para vocês, que são 10 aplicativos que prometem, ele até coloca assim, eu coloquei o título, que é ginástica cerebral. Eu adorei isso. Eu coloquei aqui apenas 3 aplicativos, mas na reportagem eles dão 10 dicas. Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o Fit Brains Trainer, que ele você baixa na sua lógica, né? Então, ele foi criado por um professor de cirurgia neurológica da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Né? Então, o aplicativo ele reúne mais de 360 jogos que estimulam a velocidade de raciocínio lógico, né? Até a capacidade de concentração, até a capacidade de concentração, perdão. Então, eles dividem lá em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado, e os exercícios, eles visam muito esse sistema de aprendizagem que se adapta conforme a resposta do usuário. Eu não baixei, tá bom? Mas assim, deu depois de conhecer ele, eu vou baixar. Então, o aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android. O outro, eu acho que muitos já devem ter visto, e eu jogava muito esse jogo, gente, no finado Nokia. Eu lembro que vinha um jogo muito parecido com esse no finado Nokia, que ele era um quebra-cabeça de prédios, né? Então a gente tinha que colocar o prédio ali certinho, certo? E esse daqui, ele é com um visual gráfico que chama atenção, porque ele consiste ele é um quebra-cabeça desafiador e ele explora todas as dimensões das peças e dos cenários, né? Então eles vão utilizando o conceito, né, ele coloca lá na reportagem de estruturas impossíveis, né? Então as figuras elas vão se moldando à percepção do observador. Se eu não me engano, ele é pago, tá bom? 12,99, mas vai estar lá para vocês 10 aplicativos, né? E tem alguns que são gratuitos. O outro é o Neuronation, que ele também foi desenvolvido por cientistas. Eles conseguem auxiliar essa melhora na memória e também a velocidade de leitura dos usuários, através dos exercícios, né? Então, ele também é gratuito. Então vale muito a pena baixar, né? Então, já uso o celular para não ficar só no TikTok, só no Instagram, só no Facebook. Já usa para baixar esses jogos. Eu, gente, particularmente amo esses joguinhos, né? Principalmente quando não tem internet, eu vou lá no meu celular, tô lá jogando, né? Tem um que eu gosto muito que é tipo igual o Candy Crush, e aí toda hora eu tô lá tentando, e já me ajuda como criar estratégias, né? Enfim. Então, existem muitos jogos neurológicos nas nossas lojas de celular, certo? E lá eles também vão mostrar outros jogos para vocês, vale a pena também vocês estarem baixando, certo? E aí, hoje a nossa aula, né, foi bem rápida, mas assim foi muito bacana. Eu achei muito proveitosa. Vocês gostaram? E estamos chegando ao fim com a assinatura da nossa frequência, né? Então, não se esqueçam de exercitar o cérebro, se manter ativo fisicamente, alimentar-se bem. Vou estar colocando o link aqui para vocês da nossa frequência. 1 minuto. Ó, fixei aqui no chat, tá, gente? Caso não consigam acessar o QR Code, vou dar também um tempinho para vocês assinarem a frequência, tá bom?
Bom, gente, vou parando aqui a gravação, tá certo? Todos, eu acho que vocês devem estar assinando a frequência, mas vocês estão me escutando aí. É, muito obrigada, viu? Não se esqueçam de nos seguir aí nas nossas redes sociais, também para vocês ficarem ligados, né, nos nossos alunos, nas nossas dicas, né, nos nossos aplicativos. Por exemplo, Matematicando, quem baixar já vai estar tendo aí novas sinapses, né? Porque é um aplicativo que visa muito, tem a questão das cores, né? Enfim, são muito legais. Tem também o Geometry também, que já bota a gente ali no metaverso. Então, assim, já são novas conexões cerebrais, né? Novas formas de aprendizagem. Então, vou parando a gravação. Agradeço, né, a todos que ficaram aqui, que compareceu, né? Muito obrigada, gente. Boa noite. Me despeço de vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Adorei a nossa interação, certo? Foi muito bacana. Espero que tenham gostado. E olha, vou pegar no pé, viu? Façam exercício físico, façam exercícios mentais, né? Comprem lá uma palavra cruzada. Quando estiver deitado de boa na rede, já está ali, certo? Já está